Aleluia. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Olhe para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Sinal aí, cumprimente, diga: meu irmão, é muito bom estar com você esta noite. Todas as células que nos acompanham, macrocélula, todos os irmãos que estão nos seus lares, entre família, aquele irmão que estão reunidos juntos, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Aleluia. Senhor, eu quero te dar graças por essa noite abençoada, pela tua palavra, por tudo que está acontecendo, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Por causa disso, muita gente está voltando para o teu caminho. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e nós confiamos em Ti. Nos ensina esta noite a entendermos a verdadeira fé que temos que ter esses dias para envergonharmos o maligno. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Eu queria conversar hoje, trazer uma palavra hoje sobre um assunto muito importante, que é a fé verdadeira. Muita gente diz que tem fé. Mas será que você tem fé realmente? Será que a sua fé é a fé verdadeira? Muita gente também diz que não tem fé. Poxa, pastor, eu vejo aquele irmão testemunhando tanto, falando tanto do Senhor, e por que será que isso não acontece comigo? Por que será que, poxa, aquele irmão, às vezes eu vejo o irmão subindo no púlpito toda semana e contando bênção, e isso nunca acontece comigo. Por que será? Queridos, desde já, eu vou te dizer o seguinte: para você que sente que não tem fé, eu sei que tem duas coisas que você não faz. Você não ora, ou se ora é uma coisa mecânica, não é ter intimidade com Deus, tá? Porque quem não ora, quem não busca Deus na sua intimidade, não consegue realmente desenvolver a fé. E a segunda coisa, você não valoriza a palavra de Deus como deveria valorizar. Nós vamos aprender essa noite, eu quero 3 coisas. Primeiro, o que é a fé. Segundo, como você faz para ter fé. E terceiro, como deve ser essa fé. Não é qualquer fé que as pessoas dizem que é a fé verdadeira. Entendeu? Então, aqui, eu quero começar a palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Quero inverter. Vamos ler o versículo 1 e depois ler o versículo 6. Tá? A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora pule para o versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, a primeira coisa aqui que eu quero falar, aqui a palavra de Deus fala sobre uma fé
proativa. Né? Mas, em primeiro lugar, o que é a fé, para você entender? É a certeza de coisas que você ainda não está vendo. E a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Aquele negócio ainda não aconteceu. Ninguém acredita. Mas você já creu. Você já acreditou. Você já está vivendo como aquilo está chegando até você. Você crê com certeza. Né? Coisas que não se veem. A certeza de coisas que não se veem. A fé verdadeira é eu crer sem duvidar. Eu crer sem duvidar. Enquanto eu estou duvidando, ou eu nem tenho coragem de falar aquilo, porque eu fico em cima do muro, depois não acontece. Né? Vou testemunhar que eu ganhei um emprego, depois eu perco. Depois acontece isso, então isso não é uma fé verdadeira. Isso não é. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza, não vai dar tudo certo. Né? Eu sei, aquela pessoa que pensa assim, eu sei que essa pandemia é séria, eu sei que está levando muita gente, mas a palavra de Deus me garante que eu sou um servo de Deus e que essas doenças que se manifestam nas trevas não vão me consumir, e eu creio nisso e tomo posse, e assim vai acontecer na sua vida. É a fé. Agora, será que eu vou morrer? Será que, irmão, isso não deve passar pela cabeça daquele que tem fé. Então a pessoa não tem certeza do poder do seu Deus. Há muita gente que diz assim, eu sou uma pessoa de fé, mas vive apavorada. Vive apavorada. Entendeu? A gente está lidando em casa, né? Está cuidando de uma pessoa com problema degenerativo. Então, o que as pessoas no mundo falam sobre isso? Não adianta falar com essa pessoa. Não adianta falar, porque o que eu falar, dá 1 minuto, ela já não se lembra mais. Mas a fé, você está na contramão do sistema, do prognóstico. Quem crê está na contramão. É aquela pessoa que olha, né? O médico diz, você é diabético. E você não aceita. O médico virou para o apóstolo Eli, olha, você é diabético. Ele disse, não sou não, está amarrado. Toma Coca-Cola até hoje, o açúcar dele normalizou. Então, quer dizer, a pessoa toma posse sem duvidar. Sem crer, crendo, de verdade. Né? Então você está na contramão. Não, eu vou explicar para essa pessoa, porque eu não concordo, eu creio num Deus que vai curar ela. Então se eu tiver que explicar 1000 vezes as coisas, ela me perguntar, eu vou continuar explicando, porque eu creio que ela já foi curada em nome de Jesus pela minha fé. Isso é fé. Você está na contramão do sistema. Você não aceitar. Por quê? Há o médico. Amém. Às vezes Deus usa o médico, usa o remédio. Mas do seu lado, há o médico dos médicos, que é o nosso Senhor. Né? Uma vez eu li essa semana uma postagem, eu nem me lembro mais quem fez no meu Face, uma postagem que me emocionou muito. Algumas palavras do pastor Billy Graham, que uma vez chegaram com ele, né, e disseram assim, pastor, por que o senhor não se elege a presidente a presidente da nação? Por que o senhor não concorre a presidente? Ele virou para o repórter e disse, você está louco? Você acha que eu vou me rebaixar? Eu sou ministro do Rei dos Reis. Eu sou muito mais que isso. Olha lá a forma que ele cria. E tem gente que diz, né? Eu só tenho a minha salvação.
Ah, Deus só me deu isso. Querido, murmuração, insatisfação, reclamação, é sinal que você não tem fé. É isso que está escrito, que a fé aqui, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu vou chegar ao segundo ponto aqui. A fé, você crê incondicionalmente na palavra. Deus disse, age assim, 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 eu vou te dar isso. Você crê sem duvidar. Acabou. Deus te deu a promessa, a palavra da rema, você vai fazer sem duvidar. Porque você está crendo naquilo. Porque Deus te disse. E você acredita. Então o que acontece? Essa é a fé verdadeira. A fé incondicional na palavra de Deus. Por que Satanás tenta desacreditar a Bíblia? A Bíblia não é tudo, a palavra foi mudada, contém a palavra de Deus. Por que Satanás tenta fazer isso? Que ele quer anular a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz na vida daquele que crê. Então o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando você crê na palavra, você tem do seu lado o próprio Deus. Crê sem duvidar. E aqui, continua dizendo assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Irmãos, tem gente que enche a boca e diz assim, eu não tenho fé. Queridos, em outras palavras você está dizendo assim, eu sou uma pessoa que vive desagradando a Deus. Sou uma pessoa que desagrado a Deus. A Bíblia diz o seguinte, se tu não tens fé, é impossível, sem fé, você agradar a Deus. Isso é a palavra de Deus. Aquela pessoa que está todo tempo questionando, duvidando. E é por isso que você não testemunha. Irmãos, é por isso que tem muita gente sendo enganada no meio do povo de Deus. Quem são essas pessoas? Que não buscam a palavra, que duvidam da palavra. Eu vou falar mais sobre isso aqui embaixo, mas a Bíblia diz aqui, sem fé é impossível. Não adianta, você não tem fé, você desagrada a Deus. Não é impossível você agradar a Deus. Segunda coisa que diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Creia. Sem duvidar. Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente pode fazer isso? Então isso não é autêntico. Deus sabe, parece até palavras bonitas, né? Deus sabe o que está... eu não tenho nem coragem de pedir nada para Deus, porque Deus sabe o que está no meu coração. Isso é papo de quem não tem fé, gente. Quem tem fé sabe quem é e sabe os seus direitos no Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele conquistou tudo para nós, Ele conquistou a saúde para nós, Ele conquistou vida familiar abençoada para nós, Ele conquistou prosperidade, Ele disse, eu me fiz pobre para que vocês fossem ricos. Tudo isso Ele conquistou na cruz. Agora você acredita? Olhe para quem está do seu lado aí e diga, você crê? Você crê que Jesus já conquistou tudo isso para você? Então se alegre, faça assim, haha. Diga, eu creio. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé verdadeira consiste em crer sem duvidar. Acreditar de verdade. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quem tem fé é grato. Quem tem fé não vê um Deus tirano, um Deus que só vive castigando, um Deus mau. Eu não sou merecedor de nada. Deus quer ser nosso Pai.
Ele nos adotou como filho, com a palavra que disse, Abba, Pai. Então, a Bíblia disse, vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Qual é o pai aqui que não quer dar o melhor para o seu filho? Quantos pais, nesse momento difícil, está dando o pão com café para o filho e tomando um chá de erva cidreira, porque é só o que tem? E Deus fala assim, se você que é mau, sabe dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais eu, que sou amor, darei boas coisas àqueles que me amam. Queridos, é aquele negócio. Deus, aquele que tem fé, aquele que Deus vai abençoar, é aquele que é grato. Eu vou dar só um exemplo aqui. Você é pai, ou você é mãe, você tem 2 filhos. Você tem aquele filho, aí você resolve dar um presente para cada filho. E você tem aquele filho que sempre que você dá alguma coisa para ele, ele reclama, ele não gosta, ele critica. Ah, lá vem o papai, eu já sei que o papai só me dá presente de grego. Só coisa que eu não gosto. E você tem aquele filho que é grato, ô pai, obrigado, e abre o presente com gosto, usa, é grato. E diz, vira para você, poxa pai, eu vou guardar isso para sempre, porque foi o Senhor que me deu. Um dia quando o Senhor não estiver mais aqui, eu vou me lembrar, toda vez que eu olhar para esse presente, eu vou me lembrar do Senhor. Qual é o filho que você vai gostar mais? Qual é o filho que Deus gosta mais? Aquele que é grato. Aquele que diz, o meu Deus é bom, meu Pai é bom. Ele tem boas coisas para mim. Eu posso estar passando essa situação nesse momento, mas eu já sou mais que vencedor, porque o meu Pai é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aí você me pergunta, pastor, então eu ouvi isso, eu quero correndo ter fé. Como é que eu faço? O que a palavra diz aqui, em Hebreus 11:2? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Queridos, por que muita gente não tem fé? Porque não valoriza a palavra. Tem pessoas que numa live dessa, tem pregações nossas vários meses, o máximo que assiste é 10 minutos, não consegue ouvir a palavra de Deus até o final. Não valoriza a palavra. E a Bíblia diz em Romanos 10:17, aqui o seguinte, ó. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a fé vem? Através da palavra, da pregação. Quem tem fé? Quem obtém fé? Quem tem fome e sede da palavra. Que começa a entender a importância da palavra. E começa a meditar todos os dias. Aquilo que não entende, anota. Vai com o seu discipulador. Olha, eu não entendi isso aqui. Me explica isso aqui, meu querido. Quando houve uma oportunidade, né? Já ouvi alguns pastores reclamar assim, dizer, irmão fulano disse, poxa, outro canal. Né? Foi do apóstolo, agora apóstolo Eli, agora apóstola Margarida. Queridos, enquanto mais você puder ouvir a palavra de Deus, vai ser melhor para você. Porque tem gente que não consegue ter fé, porque não ouve a pregação da palavra. E a fé vem pelo ouvir, em primeiro lugar, ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, quem não ouve a palavra, quem não valoriza a palavra, não tem fé. Então, a primeira porta da fé é a palavra. É a palavra de Deus. É ela que vai te dar conhecimento da vontade de Deus. É ela que vai te ensinar como agir. Nos momentos de pandemias, nos momentos de dificuldades, nos momentos de dificuldade familiar,
é a palavra que vai te dar o caminho, como você deve seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, eu também te rejeitarei. Isso é uma palavra para os pastores, para os ministros de Deus. Por que tem gente sendo enganada? Porque está indo só atrás de profetada, de eteté. Por quê? Porque não quer, acha que a palavra de Deus é perca de tempo. Não, ali tem um profeta quentura. Eu não vou ficar perdendo tempo com a palavra. Aí vai lá, eis que eu te Deus tem um propósito para a tua vida. Querido, isso é até uma piada. Deus tem propósito para todos. Mas nem todos querem. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem filhos de Deus. A saber o quê? Os que creem no seu nome. Os que creem, sem duvidar. Não, Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, sem duvidar. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio que o nome de Jesus. Você quer saber quem tem fé? Veja, quando acontece algum problema de saúde, um problema familiar, você é daquela pessoa que nem ora, upa. Ou você é daquela pessoa que, vem cá meu filho, vem cá, meu esposo, minha esposa, impõe as mãos primeiro e ora. Você está mostrando que crê em Jesus. Ore em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Deus pode até usar um remédio, um médico. Mas, em primeiro lugar, o crente deve buscar ao seu Deus, aquele que crê. Tem pessoas que nunca oraram pelos seus filhos, nunca oraram pelos seus familiares. Vivem indo atrás dessas baboseiras, desculpe, queridos. Porque há coisas que acontecem que nem está escrito na palavra de Deus. Não está escrito. Né? Então, a Bíblia diz aqui que você adquire fé em ouvir a pregação. E a pregação da palavra de Cristo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ouvir a palavra para me tornar conhecedor. Porque quando eu me torno conhecedor da palavra, eu me torno conhecedor dos meus direitos. Tem gente que enche a boca para falar de direito. Olha, nós temos o maior direito que você tem, meu querido, minha irmã, meu irmão. É o direito que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário para mim e para você. E esse direito adquirido, você só vai tomar posse disso através de, em primeiro lugar, ouvir a palavra para adquirir conhecimento da palavra. Entendendo a palavra, pregação da palavra, então você vai ter conhecimento dos seus direitos. O apóstolo Paulo, aqui em Tiago, fala de 3 passos que determinam uma fé autêntica. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas preste atenção nisso agora, mas aquele que considera
atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Queridos, isso aqui é maravilhoso. Primeiro lugar, Paulo diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes. E aí eu vou entrar no preparação para o terceiro ponto que eu quero falar, da fé, a fé com obras. Aqui Paulo está falando o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que considerar atentamente a palavra. Considerar. Não deixar a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, como muitos fazem. Quantos têm nos ligado esses dias, mandado mensagem? Poxa, apóstolo, às vezes a gente tem tudo para ser feliz e não valoriza. Eu era um que só vivia lá no fundo da igreja, às vezes lá fora, comprava uma pipoca, um refrigerante, ficava lá fora, às vezes sentado no banco do outro lado, lá no meio da rua, mas aquela agonia para entrar na igreja não valorizava. E aí a pessoa, a maioria começa a chorar e diz: e hoje eu estou com tanta saudade da palavra de Deus, hoje eu me sinto tão fraco. Quer dizer, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que nós devemos ser aquele que considera atentamente a palavra de Deus. Entende que ela é a sabedoria do Senhor. Né, o livro de Provérbios começa falando da sabedoria. Sabedoria de Deus é a palavra dele. É o conhecimento dele que ele passou através de Jesus para nós. E o que a palavra de Deus diz? Considera a palavra atentamente. Mas ele diz assim: nela persevera. Quem persevera é quem crê. Não é aquela pessoa que diz: olha, irmão, chega do encontro com Deus, está todo mundo feliz, forma aquela fila na igreja. Olha, eu vou ganhar minha rua para Jesus, eu vou ganhar meu estado, eu vou ganhar. Aí passa 5 dias, acontece um problema. Aí, eu estou aqui para entregar minha célula, não era bem o que... Não é assim, queridos. Para que você conquiste algo, para que a fé de Deus, o milagre de Deus, a Bíblia diz aqui, nesse texto que eu li, que a pessoa que persevera na lei de Deus, ela será bem-aventurada, mais que feliz em tudo que realizar. Mas o que é preciso? Toda a bênção que Deus tem para você exige perseverança. Você está vendo só o presente. Deus já tem o final garantido para você, porque é isso que é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é você já começar uma caminhada com certeza que você já tem a vitória. Agora, essa vitória, para se cumprir, tem uma caminhada. Precisa de perseverança. Eu preciso ser perseverante. Ter aquela capacidade de, mesmo pressionado, mesmo afligido, mesmo como o próprio apóstolo Paulo, até doente, que uma doença que Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou te curar e ponto, senão tu vai ficar um soberbo e ainda vai perder a tua salvação. E Paulo continuou no mesmo pique. Ele confiou em Deus. E muitas vezes nós somos fracassados porque não perseveramos na palavra.
Porque as coisas não acontecem como a gente acha que deveria acontecer. E a gente desanima, está vendo só? Eu fiz tudo direitinho, eu fiz isso, sabe uma coisa? Eu não vou mais, o domingo que der para mim para a igreja eu vou, quando der para mim para uma oração eu vou. E é isso que Satanás quer. Que você desista da caminhada. Queridos, anote isso e não esqueça. Toda a bênção que Deus tem para você vai exigir perseverança. Toda pessoa bem-sucedida que eu conheço, que quando alguém fala para ela, poxa, você construiu isso, mas você não sabe o que eu passei. A pessoa teve que perseverar. Perseverar, quantos irmãos, quantos testemunhos na minha vida de pastor eu já ouvi. Pessoas que disseram, poxa, Deus falou que ia me dar uma casa 5 anos atrás. Mas eu perseverei, olha, está aqui a chave da minha casa. Então, toda a bênção que você vai receber, quem tem fé é longânimo. Antes de Deus nos dar algo, Ele vai nos tratar para que a gente não perca a bênção. Quando você recebe uma bênção e não está preparado para aquela bênção, você acaba perdendo. Então Deus te prepare. E essa caminhada, esse preparo, exige o quê? Perseverança, queridos. Exige perseverança. Né? Perseverança. E aqui vem a última coisa que ele fala. Não sendo ouvinte negligente, mas o que, irmãos? Operoso praticante. Jesus falou, e eu vou entrar no terceiro ponto aqui. A fé sem obras é morta. Quem não pratica, quem não se arrisca, segundo a palavra, só tem fé da boca para fora. Paulo está dizendo aqui, é preciso em primeiro lugar, valorizar a palavra de todo o meu coração. Amar. No livro de Provérbios diz, ata a sabedoria no teu pescoço, chama ela de irmã. Valorizar. De todo o meu coração. A palavra. Segundo, ser perseverante, perseverar na palavra. Quando você fala uma coisa, Deus vai me dar isso, você vai ser testado. Por isso que nós somos chamados de obreiro aprovado. Ora, quem é aprovado é quem passou numa prova. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque depois do teste da vossa fé, recebereis o vosso galardão. Então, toda pessoa que é abençoada, ela é provada. Por isso que a fé autêntica exige de nós perseverança. Perseverança. Né? Quantos ficam tristes? Poxa, suei, né? Suei para tirar esse carro aqui, né? Pensando que eu ia ser abençoado, fazendo um Uber, dirigindo um táxi, e as coisas estão difíceis, agora está mais difícil. Você precisa ter perseverança. Pare de reclamar. Quem reclama não atrai a bênção, atrai a ira de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem reclama não está tendo fé. Seja perseverante, nunca murmure. Quando acontece uma coisa séria na minha vida, que me baqueia, a primeira coisa que eu tento ser vigilante logo, é com que eu vou falar ou até pensar. Porque a Bíblia diz, nem no mais íntimo do teu leito, nem no mais profundo da tua mente, questiones o Rei, o Senhor. Porque aquele que tem asas, vai ver o que tu está pensando e vai levar para o trono de Deus.
Então, a coisa, quando acontece coisas sérias comigo, que eu mais tento vigiar, é de não murmurar. De não murmurar. Às vezes a gente falha, mas a gente tem que ter essa consciência de não murmurar. E ele diz, operoso praticante, a terceira coisa. É a pessoa que tem obra. Que não está preocupado só consigo ou com a sua família, mas que tem obra para contar. Que tem uma fé proativa. Uma fé realmente, não da boca para fora, mas uma fé frutífera. E você vai entender isso bem. Né? E olha essa promessa, para esse tipo de fé. Deus fala assim, operoso praticante. Esse quem considera atentamente a palavra de Deus, quem é perseverante, quem é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar em qualquer coisa. Queridos, eu sempre falo isso. O problema do crente não é a dívida. O problema do crente não é coronavírus. O problema do crente não é falta de emprego. O problema do crente é ele estar com a sua fé baseada na palavra de Deus. É ele manter, em qualquer momento da vida dele, a palavra no seu coração. Praticar. Aguentar. Ter longanimidade. Aguentar as provações. E ser operoso praticante. Né? Eu vou mostrar algo antes de passar para a última fase. Aqui, na prática isso. Né? Veio uma mãe, pediu, Jesus devia estar ocupado. Ela chegou com os discípulos de Jesus e disse, olha, meu filho é epilético. Uma hora ele cai no fogo, outra hora na água. E os discípulos foram lá, né? O Pedrão deve ter ido lá com aquela empolgação, os 12, e botaram a mão na cabeça do menino e o demônio envergonhou todos eles. Não conseguiram expulsar. E aqui, Mateus 17, 18, aquela mãe chega com Jesus, os discípulos todo envergonhado. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 17, 18. Diz assim. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Nada. Olha que palavra interessante. Jesus falou, vocês passaram vergonha pela pequenez da vossa fé. Sabe o que acontece, irmãos? É o que acontece às vezes com muitos. Só está na igreja esquentando o banco. Às vezes está longe. A palavra de Deus está lá e até está no celular, vendo status, vendo isso. Aqueles discípulos ficaram encabulados. Por quê? Eles comiam com Jesus, eles dormiam lá do lado de Jesus. Eles andavam, eles viram Jesus curar aleijados, ressuscitar mortos, fazer cegos verem. Mas eles não valorizavam a palavra. Eu falo isso tanto
que Jesus vinha avisando há muito tempo, olha, eu vou morrer e ressuscitar, eu vou morrer. Inclusive Pedro disse, para de falar isso, e Jesus deu aquela bronca nele, aparta-te de mim, Satanás. Mas mesmo assim eles não acreditaram na palavra. O que diz em Isaías? Isso é repetido no Novo Testamento. Quem creu em nossa pregação? Quantas vezes a gente está pregando e outros estão questionando, isso não deve ser bem assim, também pastor é quadrado, a palavra de Deus já é um livro antigo. Era igual a eles, estavam andando com Jesus, morando com Jesus, vendo os sinais, mas não tinham fé, ainda não tinham entendido a palavra, ainda não tinham compreendido a missão do Senhor. É por isso que muitos não contam testemunho, não recebem bênçãos. Porque às vezes a gente está andando. Quantos? Tem um discipulador que tem orado, pagado um preço, faz visita. Mas às vezes a pessoa está admirando outras pessoas. Né? Às vezes nós não somos gratos às pessoas que têm pago um preço pelas nossas vidas. Não somos. Olha, a gente vê essa questão, né? 2 dias, que só uns 2 ou 3 pastores nossos se levantaram, principalmente a pastora Elisângela no grupo, para chegarmos a 1000 no canal Apóstolo Helder Mendes. Em 2 dias chegamos. Em 2 dias chegamos. Agora imagine, como eu estava falando com os pastores, se todos os dias eles estivessem no grupo, falando da cesta de alimento, falando dos nossos dízimos e ofertas, e participando, nosso povo já estaria muito mais abençoado. Mas às vezes a gente fala, a Bíblia diz, se hoje tu ouvires a voz de Deus, não endurece teu coração, mas tende cuidado de fazer tudo aquilo que Ele vos tem ordenado. E a gente deixa, amanhã eu vou fazer isso, tá bom, amém, meu apóstolo, amém, mas não faz. Não fazemos. E é isso que acontece aqui. Muitos estão sendo envergonhados porque não têm observado a palavra que sai da boca do seu líder, do seu pai espiritual. Aí não tem fé. E no momento do problema se desespera. Entra em parafuso. Por quê? Não concordo, está resistindo àquela palavra. Então Jesus disse, olha, vocês são pessoas de pequena fé. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, se vocês acreditassem pelo menos no que eu sou, dirias a esse monte, ergue-te daqui e lança para lá, e assim ia acontecer com vocês. Nada vos seria impossível. Nada. Nada vos será impossível. Queridos, isso é maravilhoso. Essa palavra aqui é uma palavra rema tremenda. Não há uma época que o livro de Isaías e o que o Senhor Jesus falou na palavra esteja mais viva. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor vem sobre quem tem fé na palavra que está sendo ministrada na sua vida. Palavra do seu profeta. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala com o anjo da igreja. E o anjo da igreja transmite. E a palavra, quem crê na palavra, é o que vai ser bem-aventurado, que vai ser bem-sucedido no que fizer. Não importa o que aconteça, você vai ser abençoado. Amém? Terceiro, eu quero falar da fé verdadeira. A fé verdadeira. A fé que tem obras. A fé que faz a diferença. Em Tiago capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus diz, meus irmãos. Tiago capítulo 2, versículo 14, vou dar um tempo para vocês
encontrarem. A palavra de Deus diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isso aqui é pesado. Se alguém disser que tem fé, mas só é esquenta-banco, é você que está com a despensa cheia, não pode dar 1 quilo de alimento para quem está passando fome. É você que não pode ajudar ninguém com o seu conhecimento, algo que alguém está precisando. Né? É você que, não, é só minha família. É isso que Deus está falando. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra, pode acaso essa fé salvá-lo? Aqui está dizendo que quem diz que tem fé e não faz nada para o próximo, não é salvo. Isso é sério, eu vou provar que é isso mesmo. Quando o Senhor Jesus foi perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse: todos os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: quem fizer isso, excede sacrifícios e holocaustos. Tem cumprido a lei. Quem ama o seu irmão não defrauda o seu irmão, não desrespeita o seu irmão, não odeia o seu irmão, não agride o seu irmão. Então foi isso que Jesus quis dizer. Então, versículo 15 diz: se um irmão, ele vai dar um exemplo prático. Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, é por isso que eu digo que a Bíblia é como o jornal de hoje. Tem muitos precisando hoje. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Está dizendo que isso não vale nada. Isso não vale nada. É isso que Deus está dizendo. Se tu está cheio de alimento, tu tem condição, tem um monte de roupa lá guardada no teu guarda-roupa que tu não usa. Aí chega uma pessoa carente, você tem condições. Tá bom, irmão, vou orar por você. Deus disse: isso não vale nada. Essa pessoa não está... Eu não mandei ele para ti só para te orar por ele. Eu mandei ele para te tirar 1 quilo de arroz, o feijão dessa tua despensa e ajudar essa pessoa. Tirar uma roupa que você talvez não dê, que você não esteja precisando tanto, e arrumar para essa pessoa para vestir, para ela não andar nua. É isso que Deus está falando aqui. Está ironizando. Aqui ele diz: será que adianta alguma coisa essa fé? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Está ou não está escrito isso aí na palavra de Deus, na sua Bíblia? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Não existe fé sem obras. Não existe. Não existe. Quando Jesus falou dos bodes e das ovelhas, ele disse: quem são as ovelhas? Quem deu água para quem tem sede? Quem deu comida para quem estava com fome? Quem visitou alguém no presídio? Quem amparou alguém forasteiro na sua casa que não tinha onde dormir? Quem assistiu? Nós não somos salvos pela caridade,
Mas a caridade, as boas ações devem fazer parte da nossa vida, e é isso que o Senhor está falando aqui. Não existe alguém dizer que tem fé se não faz nada pelo próximo, se a sua fé não é transmitida em obras. Em obras. É por isso que às vezes muitos não entendem, né? Que, por exemplo, aqui, quando você limpa a igreja, limpa o banheiro, quando você vem aqui no Zered fazer alguma coisa, quando você pede para o irmão, eu fiquei sabendo que está faltando ajeitar o telhado da sua casa, olha lá, faça uma feijoada que eu vou levar um grupo de irmãos, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, quando você oferece o seu serviço, para ajudar o próximo. Isso é obra de Deus. Né? Eu tenho ficado feliz de ver que em plena crise, aquelas pessoas que servem as outras pessoas, elas estão sendo abençoadas. Né? Estava falando com o Ângelo, lá de Tucuruí. Pois em plena crise, que todo mundo está sendo demitido, ele foi contratado para ser vigilante. Está pousando lá, botando gravata, a roupa dele. Quer dizer, quando a gente faz o nosso papel, né, de servir, a gente vai ter a recompensa de Deus. Mas a fé sem obras é morta. Não existe. É morta. Vamos continuar aqui, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Deus está ironizando aqui, Deus está... Então me explica como é que funciona essa tua fé sem obra. Tu nunca deu uma oferta na igreja, tu nunca ajudou ninguém, tu não consegue dizimar, tu não consegue ofertar, tu não consegue ajudar o próximo, tu não consegue tirar algo para oferecer para alguém. E Deus está dizendo, então, mostra essa tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha com as minhas obras. Claro, irmão. Claro, eu nunca me esqueço disso. Né? Isso já faz anos. Uma irmã muito carente da igreja, ia ter neném, não tinha nada, e nem condições para comprar. Veio de uma vida difícil, de drogas. Né? E tinha uma irmã que o filho já estava grandinho. E eu fui lá, irmã, não daria para a irmã arrumar umas roupinhas do seu neném e tudo para dar para a irmã, que o neném... Ela disse, não dá não, pastor, porque eu ainda penso em ter outro filho. Então, quando eu tiver o filho, eu já vou usar aquela roupa. Quer dizer... aquela irmã nunca mais teve filho nenhum. Né? Uma vez o filho dela falando que ela faleceu, falando, pastor, até isso a mamãe guardava, um monte de roupa de criança, tudo ruído por barata, por traça. Quer dizer, é aquele negócio do tio Patinhas. Eu não vou dar R$100 para um irmão, eu não vou ajudar porque eu tenho que guardar isso, amanhã vai faltar para mim. Eu não vou fazer isso, então, que fé é essa? Que você fazer alguma coisa para o próximo, fazer alguma coisa para o reino de Deus vai faltar. Você pensa que vai faltar, então você não tem fé. É o que Deus está falando aqui. Né? Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé.
Versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que é isso? Ele diz, mas eu conheço a palavra, eu creio. Ele está dizendo, até o diabo sabe disso, crê. Mas ele não quis fazer a vontade de Deus. Né? Versículo 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Irmão, a fé sem obra é inoperante. Inoperante. Não vale nada. É só uma fé da boca para fora. Né? Eu fico muito emocionado quando eu falo isso. E a gente vê que as pessoas assim são abençoadas mesmo. Eu me lembro, eu estava mal em casa, quando eu vejo a mamãe Vara, a mamãe já tem 66 anos também. Ela, pastor Ronaldo e a Evelyn, vararam aqui em casa. Mãe, o que a senhora está fazendo? Olha, menina, não pega essas coisas. E a mamãe, eu sempre brinco com ela, era um quebrantamento tão grande que nem realmente corona nada pega na senhora. Mas é aquele desejo de ela estar no hospital, estar orando, estar ali, estar botando soro, estar ajudando. E Deus protege mesmo, irmãos. Deus protege. Deus protege. A gente tem que entender essa forma de operação da fé. Né? Então, versículo 21 diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Quem era Isaque para Abraão? O que significava Isaque para o seu melhor? O seu melhor. Você não oferece para Deus coisa que não vale nada. Quando Araúna chegou com Davi e disse, olha, pega, que eu não tenho nem coragem, o Senhor é o rei, como é que eu vou te cobrar terra, preço de terra? Não, está aqui, pega a terra que tu quiseres, está aqui essa carroça, quebra e faz o holocausto, pega esse animal, aqui oferece. Davi, na minha viagem na maionese, né, creio que Davi virou para ele, abraçou ele e disse, Araúna, eu sei que você é um bom servo, mas eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Eu quero pagar pelo preço que vale a terra. Essas coisas que mostram a fé. E o próprio Davi fala que já tinha dado herança para os filhos, já tinha tirado o dinheiro da casa de Deus, pagado pedreiro, deixou coisa de ouro para coisa de ouro, pedras preciosas, gastou uma fortuna. Ele diz, e a minha sala do tesouro já está cheia de novo. Já está abarrotada de riqueza de novo. Por quê? Uma fé proativa. Né? Então, aqui está dizendo o seguinte, Isaque foi a luta de uma vida para Abraão. Foi a bênção que ele lutou a vida toda. Que ele perseverou a vida toda. E agora Deus diz, oferece. E sabe o que Abraão pensou? Disse, Deus quer fortalecer ainda mais a minha fé. Ele quer que eu imole meu filho para ele ressuscitar o meu filho de novo, né? E mostrar o seu poder. E ele ia fazer. Deus mandou um cabrito no lugar. A fé verdadeira é aquela que prova para Deus que você ama mais a Deus do que qualquer coisa. Quem tem fé não tem medo de dar o seu melhor, o seu Isaque. Não tem medo. Não tem medo de se sacrificar
Porque tem muita gente frustrada que faz alguma coisa pelo próximo esperando a gratidão do próximo. Não, você tem que fazer esperando de Deus. É Ele que vai te dar. Porque você está cumprindo a palavra, porque você tem fé. Você está fazendo aquilo porque a palavra de Deus te manda fazer. E você não está fazendo aquilo porque está esperando a gratidão de alguém, mas porque você está crendo em Deus, que Ele vai te dar o que Ele promete através da sua fé. É isso, é diferente. Né? Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa grandiosa, quando você crê na palavra, você persevera, e você tem uma fé proativa, você está disposto a dar o seu Isaac, crendo na palavra de Deus, então o que você fez vai te ser imputado para a justiça por causa da tua fé. É isso é tremendo. E aqui vem a coisa mais maravilhosa. Já pensou que é hoje Abraão vê isso? Deus dizendo, Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. Ele me deu o seu melhor. Querido, quando você tem uma fé genuína, você dá o seu melhor. Você se torna amigo de Deus. Você se torna amigo de Deus. Nós temos orado por todos os irmãos, crendo, ajudando quem a gente pode, ajudando o que pode, o que não pode, porque cremos que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Estamos vendo, irmãos, num momento tão difícil, que está o pastor Júnior mesmo, que já está trabalhando no hospital de novo, e outros irmãos que estão recebendo emprego, no momento em que todo mundo está ficando desempregado. E tudo isso nós temos que ser gratos a Deus, gratos ao Senhor. Querido, essa é a fé verdadeira. É aquela fé que você não está preocupado em ter o apoio de um homem, ou algum homem bater na sua costa, mas você dá o seu Isaac, o seu melhor, e se tornar amigo de Deus. Porque você crê na sua palavra. Você crê na sua palavra. Versículo 23 diz: e se cumpriu as escrituras que diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É um conjunto, queridos, para que você entenda. Não, a fé sem obras é uma fé mentirosa. Não existe, é inoperante. A fé verdadeira, você prova que você existe, tem fé pelas obras, porque você arrisca. Você ouviu a palavra, você crê, eu vou lá e faço. Quando todo mundo está dizendo, está doido, vai ofertar a mesma coisa de dízimo, oferta, você crê e diz, é esse que vai me abençoar. Está louco. Entendeu? Eu vou ajudar fulano, depois ainda vou pegar essa doença. Ajude. Ajude quem você pode. Eu acho engraçado nesse decreto, né? Que, olha como é. Você for ver, era o decreto 609, se eu não me engano, que era que permitia até 500 pessoas, depois foi para 10. Aí esse decreto foi transformado em 700 e
se eu não me engano. Decreto 729. Entendeu? O que hoje a igreja pode fazer que pode até furar o knockdown, se você se apresentar que você está indo na casa de alguém fazer um trabalho de caridade, uma ação em prol dessa pessoa. Levar remédio, cuidar dessa pessoa, você se apresentar e dizer, eu sou da igreja, está lá, 729. Eu sou da igreja, sou um irmão, e eu estou indo na casa do fulano, levar remédio, orar por ele e dar uma assistência social na vida dele. Hoje é isso que se resumiu. Como eu digo, eu vejo algumas coisas boas nisso, irmão. Hoje nós estamos tipo aquela igreja primitiva, sendo perseguidos, como Jesus falou, né? Proibidos de realizar cultos. Mas mesmo assim tem gente reunindo célula. Tem gente orando, visitando enfermos. Nós estamos virando aquela igreja primitiva de novo. Todos os dias eu tenho visto pessoas postando no nosso grupo, irmãos que estão aceitando Jesus, estão se reconciliando. E hoje a igreja só é permitido isso. Você pode ir numa casa, se algum agente lhe procurar, você pode, olha, no artigo 729, está escrito aqui que eu, como cristão, posso ir na casa do meu irmão para prestar assistência a ele, para orar por ele, levar remédio. Entendeu, queridos? É isso. Né? E aqui fala, versículo 26, diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você diz que tem fé, mas não tem obras, então você não tem certeza daquilo que você ainda não viu. Tem crente que enche a boca para dizer, eu sou São Tomé, só vê para crer. Felizmente, você não agrada a Deus. Você que pensa assim não agrada a Deus. Você não tem fé. Jesus falou para Tomé, porque tu viste, tu crestes? Você acha que ele estava feliz com Tomé? Claro que não. Ele disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Disse, mais que feliz, não és tu, são aqueles que não viram e creram, que não viram e vão vir a crer. A fé sem obras, ela é morta. Seja convicto. Faça Hebreus capítulo 11, versículo 1, seja uma convicção. Quando alguém lhe falar, olha, não sei não, fulano já falhou nisso. Diga, eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu tenho fé nas promessas de Deus. Tenho fé nas promessas de Deus. Tenho fé. Queridos, o que poucos crentes sabem é que todos nós somos predestinados. Tem gente que está aflita essa hora. Eu sei, nós passamos por problemas. Você acha que eu não passo? Que a gente não enfrentou tudo isso? A gente ajudou muita gente. Muitos aqui pegaram esse vírus de estarem ajudando as pessoas.
Agora, eu ficar desesperado, não. Eu ficar, ai meu Deus, vou morrer, é agora, eu não fico. Sabe por quê, irmãos? Tudo já está consumado. Deus já nos predestinou a todas as coisas. E se fosse o meu fim, se Deus já tivesse cumprido aqui na terra a missão que eu tenho, com certeza eu poderia ir. Mas se Ele ainda não cumpriu, eu não vou. E é isso que eu tenho que crer. É isso que eu tenho que crer. Você, irmã, que hoje é pai e mãe da sua casa, você vê seus filhos ainda estão um bocado perdidos. Não tema, porque o temor dá poder. Diga, eu sou uma pessoa importante para o Senhor. Eu preciso realizar muitas coisas para Deus. Por causa disso, Deus vai me livrar de todo mal. Coloque-se na presença de Deus. Você que está ruim, faça uma aliança, Senhor, sair daqui. Eu vou ser um pregador, uma pregadora do Teu Evangelho. Eu vou ter uma fé com obras. Eu vou ser uma pessoa útil na Tua obra, na Tua casa, para as vidas que estão precisando, para o meu vizinho. Faça esse propósito. Entendeu, queridos? Faça esse propósito. Romanos 8, 28. Eu quero que você abra, que eu quero afirmar o que eu estou dizendo. Aqui a gente tudo lê na palavra. A palavra de Deus nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Pergunte aí para quem está do seu lado aí. Em família, aqui. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Você crê nisso? Diga amém. Aqueles que são chamados segundo o seu... Por que você foi chamado? Porque Deus tem um propósito para você. Você foi chamado para o propósito de Deus. Por isso que essas profetagens, Deus tem uma obra na tua vida. Só engana quem não conhece a palavra. Claro, Deus tem em todas. É isso que aqui está dizendo. Deus nos chama com um propósito. Deus tem um propósito para todos nós. E quando nós estamos esquentando o banco, não somos proativos e nem temos obra, então nós estamos fora desse propósito. É isso que eu não quero que ninguém considere isso uma espadada, mas uma palavra de alerta. Nós precisamos reagir, irmãos. E isso que está acontecendo hoje é que para nossas igrejas, as igrejas do Senhor se transformarem a igreja somos nós, não é o templo de pedra. A igreja não deixou de ter culto, nós estamos cultuando ao Senhor. Nós somos o tabernáculo onde habita Deus. E é o momento da igreja voltar às suas raízes, às suas origens, ao primeiro amor. Como aquela igreja, não tinha perseguição, não tinha arena de bicho, não tinha nada. Eles se reuniam dentro de cavernas, mas glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus. E aqui diz, porquanto, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, você é um predestinado. Você é um predestinado a ser a imagem de Jesus. E Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, hoje você é filho do Deus Altíssimo. Ele é o Deus da saúde, da paz, da prosperidade, do lar restaurado. Por isso, não tema. Não
tema. Versículo 31. Versículo 30. O que predestinou a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Oh glória. Você é um predestinado. Você é um justo hoje. Você é um glorificado por Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sacode o irmão e diz, ei, você está com medo aí? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que está te separando? É o coronavírus? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores não quer dizer que você chegou muito na frente. Quer dizer que você já começa a corrida com a certeza da vitória. Não importa o problema que você está enfrentando, a dificuldade, você já venceu em Cristo tudo isso, porque Ele já conquistou isso para você na cruz do Calvário, e você só precisa crer. A parte de Jesus foi conquistar. A nossa parte é crer. É crer. Você só precisa crer. Amém? E aqui eu gosto muito desse versículo aqui, né? Versículo 38. Isso é uma afirmação de alguém que estava angustiado, sofrendo, Paulo. Entendeu? Ele diz assim, olha, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas, as coisas do presente. Desculpe, irmãos, deixa eu voltar aqui. Versículo 38, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Essa foi a resolução de Paulo. Ele decidiu isso. Não importa o que eu passar. Eu já decidi na minha vida. Eu jamais vou abandonar meu Deus. Eu jamais vou deixar de fazer sua obra. Eu jamais vou deixar de ter uma fé proativa. Não importa. Essa é a decisão que eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração hoje, você que está me vendo e me ouvindo essa noite. Que você entenda que você é um predestinado a ser a imagem de Cristo. Você não foi só um chamado, você é um escolhido, com um propósito de fazer a diferença no reino de Deus. Mas exige perseverança, porque, como Paulo está falando aqui, as lutas vão vir, os problemas vão aparecer, os fantasmas que te atemorizavam. Né? Eu me lembro de um irmão que eu amo muito, você sempre nos acompanha, ele vai saber, mas
quando ele chegou no nosso ministério, ele era uma pessoa leprosa. Eu me lembro quando ele fez o encontro com Deus. O diabo que não se contenta, né? Ele foi dormir naquela noite que ele chegou feliz do encontro. Ele começou a sentir aquela dormência na mão, aquele atrofio. E o diabo falando no ouvido dele: olha, tu não foi curado nada. Tu és um leproso, continua com a lepra aí. Ele me ligou meio desesperado, ainda de noite, falando: pastor, ora por mim, estou muito oprimido. Aqueles sintomas, eu digo, sintomas é da alma. Você já foi curado. E aquele que fez a boa obra na sua vida, ele vai completar. Hoje ele é casado, tem filho, tem seu trabalho, mas não tem mais a lepra, porque hoje ele tem Jesus e ele creu. Ele creu. Ele creu. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, porque nós somos mais que vencedores. Jesus já venceu tudo na cruz para você. Isso está em João 19, 28. João 19, 28. Peço perdão que às vezes eu estou me acostumando com óculos, comecei a usar agora, às vezes desfoca tudo. Mas vamos lá. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Era a única coisa que faltava se cumprir pela boca dos profetas. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, quando Jesus disse ali: está tudo consumado, não era só a vida dele, não. Ele estava dizendo: olha, tudo que eu vim fazer aqui na terra, eu completei. Tudo eu conquistei para vocês. Então, a nossa vida, as nossas bênçãos, tudo que Deus tem para nós aqui na terra, nessa passagem chamada terra, se você crer, confiar na palavra, você saber passar as tribulações com perseverança, e você ter uma fé proativa, uma fé com obras, está tudo consumado. Tudo que Deus tem para você, desde antes do teu nascimento, como diz o Salmo 139, desde antes da tua mãe saber como você seria, já está consumado. Já está consumado. Você crê nisso? Diga amém. E agora eu vou finalizar com esse versículo fantástico. Para você que ainda pode estar com algum medo. Para você que a partir de hoje eu vou valorizar a palavra de Deus, que eu quero ser uma pessoa de fé. Vai amar, mas Jesus. Eu vou ler uma coisa forte para você. Que o próprio Senhor Jesus falou. E o que ele fala é a verdade. João 14, 12. Abre, eu quero que todo mundo abra a sua Bíblia. Marque esse trecho na tua palavra de Deus. Olha aqui. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim, que tem fé, que persevera, que tem obras, fará
as obras que eu faço. Uma fé com obras. A fé que Jesus falou, mostra-me essa tua fé sem fazer nada, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Diz, farás as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E se você fizer as obras que Jesus faz, o versículo 13 vai acontecer na tua vida. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Guarda a minha palavra. Se você crê, povo de Deus, deixa o Espírito Santo te tocar. Creia. Levanta-se do banco, levante. Decida perseverar e fazer as obras que Jesus fez. E tudo que você pedir ao Pai, no nome do Senhor, Ele fará. Você fará a obra. É Ele que está falando aqui, é o próprio Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, versículo 12 do capítulo 14 de João, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque hoje Ele está junto do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero que toda a igreja que está me assistindo, fique em pé.